Fala galerinha, beleza? Estamos iniciando aqui o nosso 11º vídeo do curso completo de matemática básica. Vamos estar abordando aqui neste vídeo mínimo múltiplo comum, beleza? Vamos lá, olha só. Gente, o que é importante vocês entenderem de mínimo múltiplo comum? Eu vou explicar aqui de uma forma para que você primeiramente entenda o que é o MMC. Depois eu vou mostrar para vocês como é que se calcula de maneira mais simples o valor desse MMC que você queira descobrir, tá ok? Veja bem, nós temos aqui ó, os múltiplos de 2, né? Indo de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Aqui nós temos os múltiplos de 3, indo de 3 em 3, então 3, 6, 9, 12 e assim vai também sucessivamente. Nós temos aqui os múltiplos de 4 e também os múltiplos de 5, ok? Aí vamos supor que eu queira descobrir quem é o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3. Então nós vamos atrás de quem primeiro? Dos múltiplos que são comuns. Aqui nós temos todos os múltiplos do 2. Aqui nós temos todos os múltiplos do 3. Agora eu preciso ver o que é comum, ou seja, que se repete no 2 e no 3. Que seja um múltiplo do 2 e que também seja um múltiplo do 3. Que neste caso aqui nós temos quem? O 6, ele é comum, ele se repete. O 12, ele é comum. O 18, ele é comum. E assim sucessivamente. Vai aparecer outros aqui, ó. Ok? Mas pra gente aqui não importa. O importante é você entender o quê? Esse 6, o 12, o 18 e outros mais são múltiplos comuns entre o 2 e o 3. Só que eu quero o quê? O mínimo múltiplo comum. O mínimo, lembre-se da palavra o quê? Menor. Então eu quero o menor número que é múltiplo dos dois. No caso do 2 e do 3. E você, ao analisar esses múltiplos, você vai perceber que o múltiplo entre eles, que é o menor, é exatamente quem? O 6. Então o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3 é o 6. Agora, eu quero descobrir o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 3. Entre o 4 e 3, quem é que são comuns aqui, ó? Nós temos o 12, nós temos o 24 e vai aparecer outros também mais para frente. Só que o que importa para nós é o menor múltiplo comum entre eles, que no caso aqui é o 12. Ok? Entre o 3 e o 5. Quem são os múltiplos comuns entre o 3 e o 5? Nós temos o 15. Nós temos o 30. E vai ter outros também. Mas qual deles é o menor? É exatamente quem? O próprio 15. Ok? Nós podemos também calcular o mínimo múltiplo comum não apenas de 2 números, mas de 3 ou mais números. Neste caso aqui, ó, qual é o mínimo múltiplo comum entre o 2, o 4 e o 5? Então, se você reparar lá no 2, temos o 20. Lá no 4, nós temos o 20. E lá no 5, dos múltiplos de 5, nós temos o 20. Ou seja, do 2, do 4 e 5, que são comuns entre os seus múltiplos, o menor deles aqui é o 20. Então, o MMC entre 2, 4 e 5 é 20. É essa a ideia, pessoal. Mínimo múltiplo comum, então, nada mais é do que o menor número que é múltiplo comum entre 2 ou mais números. Tá ok? Agora, olha só essa observação que eu vou fazer aqui, ó. Repare que neste primeiro exemplo, o MMC entre 2 e o 3 é exatamente a multiplicação entre eles. No caso aqui é 2 vezes 3, deu 6. Olha lá naquele outro exemplo da frente.
o MMC entre o 3 e o 5, não é 15? Que é exatamente a multiplicação entre o 3 e o 5. Aqui é exatamente a multiplicação entre o 2 e o 6. Eu vou explicar isso aqui na próxima página, que aí você entenderá o porquê que isto acontece, tá bom? Vamos lá. Antes, eu vou mostrar uma forma mais simples de você encontrar o MMC entre dois ou mais números, que aí nós vamos utilizar uma matéria que nós vimos em vídeos aqui anteriores, que é a decomposição em fatores primos, que alguns também chamam de fatoração, ok? Aqui, ao invés de você fazer a decomposição do 12 e depois fazer a decomposição do 5, você vai fazer a decomposição dos números que você quer descobrir o MMC, você vai fazer a decomposição deles ao mesmo tempo. Então aqui vai ficar como? Vamos começar aqui primeiro por 2, aqui fica 6, aqui repete o 15, porque o 15 não é divisível por 2. Temos números pares ainda, que no caso aqui é o 6. Continuamos fazendo por 2. Aqui vai para 3 e aqui repete novamente o 15. Agora dá para a gente fazer por 3. Aqui fica 1. Aqui, ó, 15 dividido por 3 dá 5. E por último agora, por 5, que fica 1, aqui fica 1. Lembre-se que quando você chegar em 1 aqui, você finalizou o processo de decomposição. Tá bom? Agora, para você descobrir o mínimo múltiplo comum, basta você fazer essa multiplicação aqui, ó, entre esses números que foram colocados aqui à direita, que todos eles são números primos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5, você encontra 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 12 e o 15 é exatamente o 60. Deu para entender? Tranquilo, pessoal? Vamos para esse outro exemplo. Vamos calcular aqui também o mínimo múltiplo comum entre 10, 14 e 21. Então, a gente começa aqui por 2. Aqui vai dar 5. Aqui 7. Aqui a gente repete o 21. Agora dá para fazer por 3. Repete o 5. Repete o 7. 21 dividido por 3 dá 7. Agora vai dar por 5. 1. Repete o 7. E agora dá por 7, aqui fica 1, 1 e 1. Fazendo essa multiplicação aqui, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, e 30 vezes 7 dá 210. Logo, então, o mínimo múltiplo comum entre o 10, o 14 e o 21 é exatamente o 210. Certinho? Bem tranquilo, né? Agora, olha só esses pontos importantes que eu vou comentar aqui com vocês. São 2. O primeiro deles fala assim: o MMC entre 2 ou mais números primos será sempre a multiplicação entre eles. Olha aqui, pessoal. O número 2 não é um número primo? Sim, possui apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O 5 também é um número primo e o 7 também é um número primo. Os 3 são números primos. Se eu quero descobrir o menor múltiplo comum entre números primos, a única coisa que eu vou fazer aqui é fazer a multiplicação entre eles. 2 vezes 5 dá 10 e 10 vezes 7, 70. Ou seja, o MMC entre 2, 5 e 7 é a multiplicação entre eles, que é o 70. Ok? Pega essa dica aí. Essa outra dica fala o seguinte, ó. Entre 2 ou mais números, se o maior deles é o múltiplo dos outros, então esse número que é o maior deles é o MMC. Olha que interessante. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 4. Quem são os múltiplos de 4? Ó, 4, 8, 12, 16, 20,
24, 28, 32, 36. Repare que esse 40 aqui, ele é múltiplo do número 4. Olha o 10. Quem são os múltiplos de 10? 10, 20, 30, 40. Repare que esse mesmo 40 é múltiplo também do 10. O que essa dica está me falando? Que se o maior deles, que no caso aqui é o 40, ele é múltiplo dos outros dois, então o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser o maior deles, que no caso aqui é o próprio 40. Ok? O 40 ele é múltiplo de 4 e o 40 ele é múltiplo de 10. Logo, o MMC é o próprio 40. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer aqui algumas questõezinhas, né, que caíram ou em vestibular ou em concurso público envolvendo este assunto. Esta primeira aqui fala o seguinte: 3 ciclistas percorrem um circuito, saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto. Então, todos eles estão saindo daqui, ó, e com o mesmo sentido. O primeiro faz um percurso de 20 segundos. Então, nós temos aqui o primeiro fazendo um percurso de 20 segundos. O segundo aqui faz um percurso em 15 segundos. E temos um terceiro aqui que faz o percurso em 12 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida? Pela primeira vez, quantas voltas? Quer saber também quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro ciclistas, respectivamente? Essa palavrinha aqui, ela é fundamental. Veja bem, pessoal, vamos chamar aqui a primeira pessoa de A, a segunda pessoa de B e a terceira pessoa de C, ok? As 3 estão lá no ponto de partida e as 3, ao mesmo tempo, começam a fazer o seu percurso. Aí uma gasta 20 segundos para dar a volta na pista, a outra gasta 15 segundos e a outra gasta 12 segundos. Eu quero saber aqui, primeiramente, depois de quanto tempo eles vão se reencontrar. Veja bem nesse modelinho que eu botei aqui embaixo, ó. Os múltiplos de 20, nós temos 20, 40 e 60. Os múltiplos de 15, os múltiplos de 12. Assim como nós vimos na primeira página. Repare que o 60, ele é um múltiplo do 20, ele é um múltiplo do 15, ele é um múltiplo de 12. Nós temos outros múltiplos? Temos. Aqui vai aparecer também o 120. O 120 é múltiplo deles também. O que acontece? A questão fala quando eles vão se reencontrar novamente no ponto de partida pela primeira vez. Por que está falando aqui pela primeira vez, pessoal? Porque a questão está querendo o menor múltiplo comum entre eles, ok? Porque se a questão não falasse pela primeira vez, falasse pela segunda vez, a questão estaria falando de quem? Do 120. Ou seja, onde eles vão se reencontrar a primeira vez daqui 60 segundos e a segunda vez eles vão se reencontrar quando? Daqui 120 segundos. Se a questão falasse quando eles irão se reencontrar pela terceira vez, aí você ia responder o quê? O próximo múltiplo comum entre eles era o 180 e assim sucessivamente, tá? Como a questão está falando quando eles vão se reencontrar pela primeira vez, então a gente já responde aqui que é 60. Nós aprendemos uma forma muito mais fácil de descobrir isso aí, que é como é que se faz? Decompondo em fatores primos. Então a gente pega o 20, o 15 e o 12 e fazemos a decomposição. Começamos aqui por 2, aqui vai dar 10, repete e aqui dá 6. Aqui dá por 2 ainda,
Aqui fica 5, 15. E aqui vai dar 3. Agora dá por 3. Aqui fica 5. 15 por 3 dá 5. E 3 por 3 dá 1. Agora dá por 5. Fica 1, 1 e 1. Fazendo esta multiplicação, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Beleza? 60 o quê? 60 segundos que eles irão se reencontrar. E, pessoal, 60 segundos, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 1 minuto? É a mesma coisa que 1 minuto. Então, daqui 1 minuto, eles irão se reencontrar depois da largada. Pelas alternativas, você já elimina quem? O C, o D e o E. Porque em todos esses, fala que em 2 minutos eles irão se reencontrar. E, na verdade, pela primeira vez, é em apenas 1 minuto. Agora, se falasse pela segunda vez, aí a resposta tinha que ser C, D ou E, que é em 2 minutos. Tá ok? Então, como é pela primeira vez, então vai ser em 1 minuto que eles vão se reencontrar. Agora a gente precisa descobrir o quê? Quantas voltas o primeiro deu, quantas voltas o segundo e quantas voltas o terceiro deu na pista. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que a primeira pessoa aqui nós chamamos de A, a segunda pessoa de B e a terceira de C. A pessoa A, ela gasta para fazer o percurso na pista em quanto tempo? Ela gasta 20 segundos. Como eles se reencontraram em 60 segundos, então 60 dividido por 20, ou seja, a pessoa A deu 3 voltas na pista, ok? A pessoa B, ela gasta para poder fazer o percurso 15 segundos. Então, 60 dividido por 15, a pessoa B deu 4 voltas na pista. E a pessoa C, que foi mais rápida, ou seja, ela dá a volta no percurso em 12 segundos. Então, vai ficar 60 dividido por 12. Ela conseguiu dar 5 voltas. A pessoa C conseguiu dar 5 voltas na pista. Agora, nós podemos concluir aqui a questão. Repare que nós temos letra A e letra B. Toma cuidado, porque muita gente pode marcar a letra A e acabar errando a questão de graça. Por quê? Porque aqui fala o seguinte na letra A. Ó, eles gastaram 1 minuto para se reencontrar. Isso aqui é verdade, tá certo. Só que aqui tá dizendo que a pessoa A, ela gastou o quê? Ela deu, na verdade, 5 voltas na pista. E quem deu 5 voltas na pista foi a pessoa C, a terceira pessoa, e não a primeira pessoa. Tá ok? Pode confundir na hora de responder e marcar aqui a alternativa. Aqui tá dizendo que o B deu 4 voltas, isso tá certo. E aqui tá dizendo que o C, a pessoa C deu 3 voltas. E na verdade tá trocado o A com o C. Então a resposta aqui é a letra B. 1 minuto para se reencontrar. A pessoa A deu 3 voltas na pista. A pessoa B deu 4 voltas na pista. E a pessoa C deu 5 voltas na pista. É por isso que tem essa palavrinha aqui, ó, respectivamente. O que é respectivamente? Você precisa respeitar esta ordem. A primeira pessoa A segunda pessoa B e a terceira pessoa a C. Você tem que respeitar, então, nesta ordem, ó. Esta é a ordem, já que nós chamamos aqui de A, de B e de C. Toma cuidado com isso aí, porque eu já vi muita gente errar questões de graça, porque não presta atenção neste detalhe. Tá ok? E vamos resolver aqui mais uma questão envolvendo também MMC. Ela fala o seguinte: 2 irmãos moram juntos e costumam fazer longas viagens em seus trabalhos. João é maquinista de trem. Ó, João é o maquinista de trem. Fica sempre 20 dias fora de casa a cada viagem. E no 21º dia,
é onde ele folga, ok? No caso agora do Antônio. Antônio, ele é piloto de avião. Ele fica fora de casa durante 8 dias trabalhando. E no 9º dia é que ele para em casa para descansar. Aí a questão quer saber o seguinte: se ambos os irmãos iniciaram uma viagem hoje, daqui a quantos dias eles poderão se encontrar novamente? Repare que tem aquela velha ideia de MMC, ou seja, é um múltiplo comum entre eles. Esse múltiplo comum entre eles é onde vai ser esse reencontro. Concorda comigo? Só que aí você tem que tomar muito cuidado, que a pessoa vai na euforia. Ah, eu entendi MMC. Aí chega lá e faz isso aqui, ó. Ah, vamos calcular o MMC, então, entre 20 e o 8. Vai errar a questão de graça. Por quê, pessoal? Porque no 20º dia, a pessoa ainda está trabalhando, que no caso aqui é o João. E no 8º dia, o Antônio ainda está trabalhando. Então, não é os múltiplos do 20 e o do 8 que você vai pegar. Você vai pegar o quê? Ó, no 21º dia é o momento da folga do João. E no 9º dia é o momento da folga de quem? Do Antônio. Então, você vai calcular aqui, ó, o múltiplo comum entre o 21 e o 9. E não entre o 20 e o 8. Tenha cuidado com a questão. Então, vai ficar como? Não dá por 2. Vamos começar aqui pelo 3. 21 dividido por 3 vai dar 7. E 9 por 3 dá 3. Dá por 3 novamente. Aqui dá 7. Aqui dá 1. Agora é por 7. Aqui 1 e aqui 1. Então, aqui fica 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 7 vai dar o quê? 63. Ou seja, daqui 63 dias, eles irão se reencontrar novamente nos dias de folga. Logo, a resposta da questão é a letra C. Ok, pessoal? Deu para entender isso aí? Toma cuidado, né? Porque muitas pessoas, às vezes, nem lê a questão direito. Vai lá e pega o 20 e pega o 8 e vai calcular o MMC entre eles. Vai acabar errando a questão, porque na letra A, onde está lá 80 dias, é exatamente o MMC entre o 20 e o 8. Na verdade, a letra A não, na letra B, que é 40, é exatamente o MMC entre o 20 e o 8, tá bom? Então tenha cuidado com esse tipo de questão, para que você não erre de graça. Leia direito o que está perguntando e analise direito como você vai proceder com o cálculo da questão. Tá ok? Eu vou encerrar esse vídeo aqui e aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço.